Olá, meu nome é Bruna Lorraine Fontes, sou estudante do curso de Engenharia Civil da Universidade Federal de Viçosa e venho apresentar o meu trabalho para o Simpósio de Integração Acadêmica de 2025. Meu trabalho se trata do processo de fabricação digital utilizando a resina 4D de memória de forma. Eu sou orientada pela Joyce Corena Carlo e meu co-orientador é o Caio de Carvalho Lucarelli. Para introduzir ao assunto, gostaria de explicar um pouco o que seriam os materiais de memória de forma, do inglês Shape Memory Materials, conhecidos como SPMs, que são estruturas moleculares que alteram sua forma em resposta a estímulos externos, podendo esses estímulos serem a umidade, a temperatura, a radiação e os campos magnéticos. Ou seja, esses materiais têm a capacidade de se deformarem ou alterarem sua forma independente da ação humana. Por isso, eles são considerados materiais inteligentes. No entanto, atualmente, esses materiais aparecem na literatura acadêmica nacional apenas em estudos teóricos, mas a sua aplicação tem sido bem crescente nos âmbitos da engenharia civil e em enfoques em arquiteturas responsivas. Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi produzir uma resina sensível à radiação ultravioleta que apresentasse características de memória de forma, além de analisar características como a resistência à deformação dessas amostras perante a estímulos de aumento de temperatura. Assim, o primeiro passo dessa pesquisa foi fazer perguntas para entender um pouco melhor do funcionamento dessas resinas que apresentavam memória de forma. Portanto, a primeira pergunta foi a seguinte: qual a composição química dos materiais que respondem às condições ambientais com mudança de forma? Ou seja, gostaríamos de entender um pouco melhor quais materiais e quais componentes geravam essa característica de mudança de forma perante estímulos externos, como a mudança de temperatura. E a outra pergunta necessária foi: que condições ambientais ou que gatilhos de ajuste são apropriados para promover resposta dos materiais inteligentes? Ou seja, gostaríamos de entender qual era a faixa de temperatura em que esses materiais apresentariam essa mudança na forma deles. Após o entendimento do funcionamento dessas resinas, fomos atrás de produzir uma resina de TBA-codégida, ou seja, acrilato de terc-butila com diacrilato de dietileno glicol, que foi produzida a partir dos seguintes materiais: dietileno glicol, diacrilato dégida, que foi usado como agente reticulante. Além disso, foi usado também o óxido de fenil-bis e a fosfina BAPO, que foi o nosso agente fotoiniciador nessa mistura. Além desses materiais, também foi necessário adquirir alguns equipamentos para a produção dessa resina. Assim, a impressora 3D Creality ALED Made Pro foi a principal componente para a produção dessas peças, a qual, por meio da luz UV, executava a cura da resina. Além disso, o processo de pós-cura também ocorre numa câmera de luz UV semelhante à impressora. Além disso, alguns utensílios de laboratório foram necessários para a produção da mistura, como beckers, elemaias, balanças e agitadores magnéticos. E como a mistura apresentava alguns componentes tóxicos, foi necessário os equipamentos de segurança, os EPIs, como óculos, luva e jaleco. E por fim, para os testes térmicos, foi necessário uma estufa para aquecimento dos corpos de prova. Agora, explicando um pouco sobre a metodologia, os seguintes passos foram executados para a produção da resina. O primeiro foi a modelagem dos corpos de prova no software Fusion 360, o qual foi feito um corpo de prova em formato cilíndrico e outro em formato de halter. Esse arquivo teve que ser exportado para o programa de fatiamento da Box para a definição dos parâmetros de impressão. O segundo passo foi a fabricação da resina com definição da proporção correta de cada material e a sua devida homogeneização, por meio de um misturador magnético. Já o terceiro passo foi a inserção da resina na impressora, onde ocorre o processo de solidificação, que é a cura através da luz UV, para construir um objeto qual é construído camada por camada, até a sua completa finalização. O quarto passo foi a lavagem ao álcool isopropílico e a pós-cura dos corpos de prova, utilizando também uma câmera de luz UV. E, por fim, foram executados testes de mudança de recuperação de forma utilizando fontes de calor. Aqui nessas imagens é mostrado agora os processos que foram descritos anteriormente. Logo, observe-se nessa primeira imagem a colocação da mistura líquida na impressora 3D, a qual, após um processo de aproximadamente 1 hora, é formada a resina por meio dos pulsos da luz UV. Já a terceira imagem é mostrada a lavagem dos corpos de prova, até que eles se desprendam totalmente dessa chapa metálica, a qual ficam grudados durante todo o processo de produção. A quarta imagem é mostrado um processo de pós-cura, que ocorre na câmara de luz UV também.
E, por fim, a última imagem exibe a câmara térmica, onde ocorreu os testes de mudança de forma e foram observadas as deformações devido ao aumento de temperatura. O experimento anteriormente descrito teve que ser executado 4 vezes até a obtenção de uma amostra de sucesso. Dessa forma, foi obtido 4 amostras diferentes como resultado desse processo. A amostra número 1 apresentou as seguintes características. Não completou o processo de cura devido aos parâmetros de impressão que estavam incompatíveis com o material criado. Além disso, a imagem ao lado mostra justamente isso. Mostra como parte do corpo de prova, em forma de halter, não foi impresso corretamente. E também ela apresentou algumas características, como espessura menor do que a desejada, e também algumas partes, quando aquecidas, se mostraram quebradiças e trincaram, já outras apresentaram memória de forma e se contraíram ou se enrolaram. E também outra característica muito importante foi que ela apresentou uma menor resistência e uma menor deformabilidade. Com isso, a gente conseguiu concluir que foi preciso ajustar esses parâmetros de impressão, levando à amostra número 2. Nessa amostra agora, foi possível observar uma evolução dos parâmetros de impressão, visto que parte dos corpos de prova começaram a tomar forma. No entanto, os corpos de prova em forma de cilindro ainda não foram obtidos sucesso. Além disso, também, as peças apresentaram espessuras ainda menores do que as desejadas. E, novamente, algumas partes, ainda quando aquecidas, se mostraram quebradiças e outras apresentaram memória de forma. Outra característica também muito importante foi que ela apresentou uma menor resistência e ainda uma menor deformabilidade. Então, foi possível concluir que ele estava bem longe dos resultados esperados e que era preciso novamente reajustar os parâmetros de impressão até obter uma amostra de sucesso. A amostra número 3, então, mostrou uma grande evolução, visto que ela realizou uma impressão completa do formato de halter e outra em formato cilíndrico, de acordo com as características requeridas. No entanto, ainda foi necessário fazer uma amostra número 4 para observar melhores parâmetros de impressão e características da resina, como resistência e deformabilidade, que ainda não estavam saindo como os esperados. Portanto, após esses reajustes na impressão, foi obtida a amostra número 4, uma amostra de maior sucesso, pois ela obteve uma impressão completa de 4 corpos de prova que apresentaram as melhores características, com uma espessura correta, uma maior resistência e uma deformabilidade como esperado. Aqui agora eu gostaria de mostrar então para vocês uma comparação entre essas 4 amostras obtidas, onde podemos observar como os parâmetros de impressão interferiram na produção da resina. Pode-se perceber que a amostra número 4, as resinas estão completas, ao contrário da amostra número 1. Assim, os resultados obtidos foram que as seguintes configurações, como velocidade, altura das camadas, tempo de exposição e orientação da impressão das peças, geraram as seguintes alterações em cada corpo de prova. Diferença na espessura, diferença na resistência, na flexibilidade, na rigidez e no comportamento térmico dos corpos de prova. Desse modo, foi possível concluir até o momento que é possível comprovar a capacidade desses materiais em se expandirem e se retraírem frente a estímulos térmicos, evidenciando seu potencial para a fabricação de objetos responsivos e personalizados. Além disso, com a escolha adequada desses parâmetros de impressão, é possível direcionar essas respostas para aplicações específicas, como atuação em faixas de temperatura bem definidas ou em sistemas de movimentação controlada. Agora a seguir, eu apresento algumas das referências bibliográficas usadas para esse estudo. Finalizando agora essa apresentação, gostaria de fazer meus agradecimentos ao CAPES, à FAPEMIG e ao CNPq pelo apoio e também gostaria de agradecer a atenção de todos vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição para tirar pelo meu e-mail. Espero que tenham gostado.